Meu nome é James Collins e tenho 47 anos. Nasci e cresci em uma cidade pequena no interior do Texas chamada Dumas. Desde jovem, sempre fui fascinado pela vida no campo. Meus pais tinham uma pequena fazenda, onde cultivávamos milho e vários outros alimentos. Quando eles morreram, herdei a propriedade e decidi expandir o negócio. Hoje, a Fazenda Collins é uma das maiores da região, com centenas de cabeças de gado e vastas plantações. A vida no campo é dura, mas gratificante. Acordo todos os dias às 4 da manhã para alimentar os animais e checar as cercas. Tenho alguns empregados, mas gosto de estar envolvido em todas as etapas do trabalho. A fazenda é minha vida e meu orgulho. Mas, recentemente, minha tranquilidade foi abalada de uma maneira que nunca imaginei ser possível. Tudo começou em uma noite. Tinha terminado de jantar e estava relaxando na varanda da minha casa, observando o pôr do sol. O céu estava claro e a temperatura agradável. Depois de um dia longo de trabalho, esses momentos de paz eram essenciais para mim. Mas, naquela noite, algo parecia diferente. Havia uma sensação no ar que não consegui identificar de imediato. A primeira coisa estranha que notei foi ver um carro parado. A 500 metros de distância de minha propriedade, o carro parecia suspeito. Desde que parou ali por volta das 13 da tarde, até a essa hora ainda está lá, e sem ninguém descer do carro. Isso me manteve em alerta total. Enquanto estava ali com um copo de uísque na mão, ouvi um barulho vindo do curral. Não era incomum ouvir os animais se movimentando, mas esse som era diferente. Era um som de passos, mas não eram passos de animais. Eu conhecia bem os passos dos animais. Os passos que ouvia pareciam mais de gentes. Levantei-me rapidamente e peguei minha espingarda que sempre mantenho perto da porta para emergências. Caminhei em direção ao curral, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Ao me aproximar, percebi que não estava sozinho. Havia várias sombras se movendo no escuro. Meu coração começou a bater mais rápido. Decidi me aproximar mais para ver o que estava acontecendo. Consegui me esconder atrás de um fardo de feno e observei atentamente. Vi 3 homens tentando abrir o portão do curral. Estavam bem vestidos para ladrões comuns. Eles usavam chapéus de cowboy e botas de couro. Por um momento pensei em gritar e afugentá-los, mas decidi esperar e observar mais um pouco. Queria ter certeza do que estavam fazendo. Foi então que vi um deles sacando um alicate grande da mochila e começando a cortar o cadeado. Não havia mais dúvidas. Eram ladrões de gado. Fiquei indignado. A ideia de alguém roubando meu gado, fruto de tanto trabalho e dedicação, me encheu de raiva. Tomei uma decisão rápida. Saí de trás do feno e apontei minha espingarda para eles. Gritei para que parassem e levantassem as mãos. Os 3 se viraram imediatamente com expressões de surpresa e medo. Um deles, o mais alto, tentou correr, mas atirei para o alto e ele congelou no lugar. Eles sabiam que eu estava falando sério. "Quem são vocês e o que estão fazendo aqui?" perguntei, mantendo a espingarda apontada. Um dos homens, aparentemente o líder, tentou explicar que estavam apenas de passagem e que haviam se perdido. Claro que não acreditei em uma palavra do que ele disse. A situação estava tensa e eu precisava de ajuda. Peguei meu celular e liguei para o xerife local, explicando a situação rapidamente. O xerife prometeu que estaria lá em poucos minutos. Enquanto esperava, continuei vigiando os homens. Eles estavam nervosos, trocando olhares entre si. Foi então que percebi que um deles estava mexendo discretamente na mochila. Antes que pudesse reagir, ele sacou uma arma e apontou para mim. O tempo parecia ter parado. Eu sabia que um movimento errado poderia ser o fim. A tensão no ar aumentou ainda mais. "Largue a arma! Agora!" ele gritou. Minha mente corria a 1000 por hora. Precisava pensar rápido. Foi quando decidi tentar ganhar tempo. Ok, vou largar a arma, disse, começando a abaixar lentamente minha espingarda. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, ouvi o som de sirenes ao longe. Os homens se entreolharam e, em um momento de pânico, decidiram correr. Antes que pudessem escapar, vi as luzes das viaturas iluminando o campo. O xerife e seus auxiliares chegaram a tempo, cercando os ladrões. Foi nesse momento que confirmei as minhas suspeitas sobre a carrinha parada a 500 metros.
Quando um dos homens tentou correr, a chave da carrinha caiu do seu bolso. Os 3 foram presos e levados para a delegacia. Depois de prestar depoimento e explicar toda a situação, voltei para casa. Mas aquela noite deixou marcas. Fiquei acordado até tarde, refletindo sobre o que havia acontecido. A sensação de segurança que sempre tive na minha própria fazenda estava abalada. Passei a revisar minhas rotinas, reforçando a segurança e garantindo que algo assim não acontecesse novamente. Nos dias seguintes, descobri que esses homens faziam parte de uma gangue de ladrões de gado que estava aterrorizando fazendas na região. A prisão deles trouxe um alívio temporário, mas a ameaça ainda estava presente. Passei a dormir com um olho aberto, sempre alerta a qualquer movimento suspeito. Com o passar do tempo, as coisas começaram a voltar ao normal, mas a sensação de perigo iminente nunca desapareceu completamente. Continuei minha rotina diária, mas com uma nova determinação de proteger minha fazenda e meu gado a qualquer custo. Afinal, essa terra era minha vida, e eu não deixaria ninguém ameaçar isso. Meu nome é John Harrison, tenho 52 anos, e sou fazendeiro em uma pequena cidade chamada Cedar Hill, no estado do Texas. Nasci e cresci em Cedar Hill. A vida aqui sempre foi simples e tranquila, até que algo aterrorizante começou a acontecer na minha fazenda, mudando completamente a minha percepção de segurança e paz. Vivi toda a minha vida no campo, cuidando de gado e plantando milho. Herdei a fazenda do meu pai, que a herdou do meu avô. A fazenda Harrison está em nossa família há gerações. A vida de fazendeiro é dura, mas gratificante. Gosto da rotina, da simplicidade e da conexão com a terra. Tenho uma esposa chamada Sarah e 2 filhos, Jack e Emily. Sarah cuida da casa e das crianças, enquanto eu me ocupo da fazenda. Jack, meu filho mais velho, tem 17 anos e já começou a me ajudar com o trabalho pesado. Emily, minha filha mais nova, tem 14 anos e adora os animais. Nossa vida era calma e feliz, até que coisas estranhas começaram a acontecer. Tudo começou no final do ano passado. Eu estava no celeiro, consertando uma cerca quebrada, quando ouvi um barulho estranho vindo do pasto. Era um som que eu nunca tinha ouvido antes. Era um grunhido, mais baixo. Deixei minhas ferramentas e corri para ver o que estava acontecendo. Quando cheguei lá, encontrei um dos meus bezerros morto, com marcas estranhas no corpo. E outra coisa que notei foi a ausência de sangue. Parecia que algo tinha sugado todo o sangue do animal. Fiquei chocado e, sem saber o que fazer, fui me perguntando em saber como aquilo era possível. Nos dias seguintes, mais animais foram encontrados mortos da mesma maneira. Os vizinhos começaram a falar sobre um predador misterioso que estava atacando os rebanhos na região. Alguns diziam que era um coiote ou um lobo, mas outros começaram a espalhar rumores sobre uma criatura mítica chamada chupa-cabra. Eu não acreditava em lendas, mas as mortes dos meus animais eram reais e aterrorizantes. Decidi investigar por conta própria. Passei a noite em vigília, armado com minha espingarda, esperando pelo predador. As noites no campo são silenciosas e escuras, e o tempo parece passar mais devagar. Fiquei acordado por várias noites, sem ver nada fora do comum. Mas então, uma noite, ouvi o som novamente. Era o mesmo grunhido baixo que eu tinha ouvido antes, vindo do lado oposto do pasto. Levantei-me devagar e fui em direção ao som, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Quando cheguei perto, vi algo que me deixou petrificado. Havia uma criatura agachada sobre um dos meus bezerros, sugando-lhe o sangue. A criatura era pequena, com pele escamosa e olhos vermelhos brilhantes. Não parecia nenhum animal que eu conhecesse. Apontando minha espingarda, atirei na criatura. A criatura caiu no chão, morta. Cheguei mais perto para examiná-la e fiquei horrorizado com o que vi. A criatura tinha garras afiadas e dentes pontiagudos, e seu corpo era coberto por uma substância pegajosa e fedorenta. Nunca tinha visto nada parecido antes. Levei a criatura até a cidade para mostrar ao xerife e aos outros fazendeiros. Todos ficaram chocados e assustados com o que viram. Alguns acreditaram que eu tinha matado um chupa-cabra, enquanto outros acharam que era algum tipo de animal mutante. Não importa o que fosse,
Eu sabia que precisava proteger minha fazenda e minha família de qualquer ameaça. Desde aquela noite, tomei medidas para garantir a segurança da fazenda. Reforcei as cercas, instalei câmeras de segurança e mantive minha espingarda sempre à mão. Meus vizinhos fizeram o mesmo e a comunidade se uniu para enfrentar essa ameaça misteriosa. Mas o medo e a incerteza ainda pairam sobre nós. Mesmo com todas as precauções, a sensação de insegurança nunca desapareceu completamente. A vida no campo, que antes era tranquila e previsível, agora está marcada pelo medo do desconhecido. Quando comprei a fazenda em Somerset, Kentucky, não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. O negócio parecia bom demais para ser verdade. 50 acres de terra fértil, uma casa de fazenda centenária e um celeiro grande, tudo por um preço incrivelmente baixo. A propriedade pertencia a um homem chamado Thomas, que havia morrido recentemente. Segundo os documentos, ele não tinha herdeiros e o banco assumiu a propriedade. Tudo parecia em ordem, mas logo descobriria que nada ali era simples. Os vizinhos pareciam surpresos ao me ver. Alguns até mostraram desconfiança. Pensei que fosse apenas o costumeiro receio de forasteiros. Eu estava empolgado, pronto para transformar aquele lugar no meu novo lar. A casa era antiga, mas sólida. Passei algumas semanas limpando tudo e começando a me instalar. Durante esse tempo, comecei a ouvir histórias sobre Thomas. Thomas era uma figura enigmática na comunidade. Vivia sozinho, raramente interagia com os vizinhos, e, segundo eles, parecia falar sozinho frequentemente. Alguns diziam que ele nunca tinha realmente vendido a fazenda antes de morrer. No entanto, os documentos mostravam claramente que o banco assumiu a propriedade após sua morte. Era um mistério, mas não me importava. Estava ansioso para começar minha nova vida. A primeira noite na fazenda foi quando as coisas começaram a parecer estranhas. Estava na cozinha, limpando os últimos vestígios de poeira, quando ouvi movimentos que pareciam ser passos no andar de cima. Inicialmente, atribuí o barulho ao envelhecimento da casa. Normalmente, as casas antigas costumam ranger e estalar, afinal de contas. No entanto, os estrondos eram deliberados. Eram como se alguém estivesse andando de um lado para o outro no corredor. Subi as escadas, armado com uma lanterna e um pedaço de pau, mas quando cheguei lá em cima, encontrei o corredor vazio. Verifiquei todos os quartos, mas não havia sinal de ninguém. Achei que devia estar cansado e imaginando coisas. Voltei para a cozinha, mas o desconforto permanecia. Passei o resto da noite inquieto, com a sensação de que estava sendo observado. Nos dias seguintes, os passos no andar de cima se tornaram uma ocorrência regular. Uma noite, enquanto estava na sala de estar, ouvi claramente o som de uma cadeira arrastando no quarto de cima. Quando fui verificar, novamente não encontrei nada fora do lugar. A inquietação crescia dentro de mim. Então, uma manhã, um dos vizinhos, um homem chamado Bill, apareceu na minha porta. Ele parecia hesitante, como se estivesse debatendo se deveria ou não falar comigo. Convidei-o para entrar e ofereci um café. Após um pouco de conversa fiada, ele finalmente tocou no assunto. Ele disse: "Vi você falando com alguém outro dia", olhando fixamente para sua xícara. Com quem estava conversando? Ri, pensando que ele estava brincando. Em seguida disse: "Ninguém, Bill. Estava só eu aqui." Ele balançou a cabeça, claramente preocupado, e disse: "Não, eu vi você. Estava conversando com um homem, alto, com cabelo grisalho, Thomas. Você estava falando com Thomas." Ri de novo, mas agora senti algo estranho. Eu disse: "Bill, Thomas está morto. Você sabe disso. Talvez tenha visto alguma sombra ou algo assim." Bill levantou-se abruptamente e me disse: "Você precisa sair daqui. Não deveria estar aqui. Thomas, ele não descansou em paz. Algo o prende a esta fazenda. E agora você está envolvido nisso." As palavras de Bill ficaram na minha mente. Ele estava falando sério e parecia aterrorizado. Nos dias seguintes, comecei a notar mais coisas estranhas. Portas que se fechavam sozinhas, luzes que piscavam sem motivo. E então, finalmente, eu o vi.
Estava sentado na varanda uma noite tentando relaxar, quando senti uma presença. Olhei para cima e lá estava ele, no final do campo, perto do celeiro. Um homem alto, de cabelos grisalhos, me observando. Não sabia se devia gritar ou correr, mas estava paralisado pelo medo. Ele desapareceu antes que eu pudesse reagir. Na manhã seguinte, decidi investigar mais a fundo a história de Thomas. Fui à biblioteca local e procurei artigos de jornal antigos. Descobri que Thomas havia morrido de forma misteriosa. Seu corpo foi encontrado na fazenda, mas ninguém sabia ao certo como ele morreu. Alguns suspeitavam de suicídio, outros achavam que foi um acidente. Mas havia algo mais, algo que ninguém mencionava diretamente. Voltei para casa mais confuso do que nunca. Naquela noite, enquanto estava na sala, ouvi a voz de Thomas pela primeira vez. "Você não deveria estar aqui", ele sussurrou. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Estava sozinho na sala. O pavor tomou conta de mim. Ele estava tentando me expulsar da sua fazenda. E então finalmente compreendi a gravidade da situação. No dia seguinte, Bill voltou. Ele parecia mais calmo, mas ainda assim preocupado. "Com quem você fala todas as noites?" perguntou ele novamente. Eu respirei fundo e respondi. "É Thomas. Ele aparece aqui todas as noites. Tenta me dizer algo. Tenta me expulsar." Bill assentiu. "Ele não vai parar. Não até conseguir o que quer. Você precisa sair daqui, antes que seja tarde demais." Cheguei à conclusão que Bill estava certo. Comecei a empacotar minhas coisas, planejando sair da fazenda no dia seguinte. Naquela noite, Thomas apareceu novamente. Desta vez estava mais perto, quase na varanda. "Vá embora", ele disse com uma voz fria e distante. "Você não pertence a este lugar." Fiz as malas e saí na manhã seguinte. Enquanto dirigia pela estrada de terra, olhei pelo retrovisor e vi Thomas parado na entrada da fazenda, me observando partir. Nunca mais voltei àquele lugar. Vendi a fazenda por uma ninharia, apenas para me livrar dela. Mas algo ficou comigo. A sensação de que Thomas ainda está lá, preso na fazenda, esperando por alguém que possa ajudá-lo a descansar em paz. Às vezes me pergunto se algum dia conseguirei me livrar dessa sensação, dessa ligação com o lugar. Mas uma coisa é certa: nunca mais quero ver aquele rosto novamente. E se você chegou até aqui, deixe seu comentário e conte o que achou dessa história. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para mais relatos de arrepiar. Até a próxima.